Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Já desejo um excelente início de semana pra você, uma excelente segunda-feira. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A tal da data FIFA, hein? Nossa, data FIFA não é fácil, meus amigos. Que coisa chata pra carvalho. Nós ficamos meio perdidos sem jogos assim de fim de semana, sem poder ver a repercussão, né, da diferença de pontuação, sem poder dar aquela zoada ali nos amigos, nos colegas. Então é muito chato ficar sem jogo. Ainda bem que é a última data FIFA deste ano. Ano que vem a gente vai ter mais. Ai, meu Deus, mas vamos lá. Pessoal, eu não posso esquecer aqui também de conversar com vocês e de mencionar que nós estamos no dia 18 de novembro. E o mês de novembro, ele é o mês símbolo da prevenção do câncer de próstata. Infelizmente, uma das doenças aí que mais matam hoje no nosso país e no mundo. Só que isso tem como ser evitado. Porque, embora o câncer de próstata seja uma doença que tem alto índice de mortalidade, você tem também um alto índice de cura e um excelente prognóstico quando ele é detectado ainda em fases iniciais. Mas para detectá-lo em fases iniciais, você precisa se propor a fazer os exames. E existe um preconceito por parte de alguns homens, né, do público masculino, em relação a esse exame. E eu vou falar uma coisa pra você, mano. Larga a mão de pensar besteira. Para de preconceito. Vá, faça os exames, se previna para evitar com que essa doença aí atinja você ou atinja sua família, tá bom? Já fale com os amigos, fale com os pais, falem com os avós, converse aí com todos a respeito disso. Ah, Neto, eu ainda não tô na idade e tudo mais, então vá lá e conscientize seu tio, seu amigo, seu primo, seu pai, seu avô a fazer o exame preventivo para que nada de ruim aconteça e também para que você tenha muito mais tempo para poder desfrutar com os seus amigos, com a sua família, assistir o seu time do coração. Afinal, meus amigos, no final é isso que importa, tá bom? Ah, o exame, Neto, é meio chato e tal, mas serão feitos por profissionais que já estão capacitados, habilitados e acostumados com isso. Então fica tranquilo, ninguém vai decorar tua cara, ninguém vai decorar teu nome, ninguém vai te filmar. Isso não significa nada, você está fazendo um exame para se cuidar. Fique tranquilo, tira essas besteiras da cabeça, vá fazer o exame preventivo e, meu amigo, viver uma vida feliz aí e próspera ao lado de quem você ama, tá bom? Essa mensagem que eu queria passar hoje pra vocês. Vocês viram a repercussão que gerou o assunto aí da Leila Pereira? Às vezes eu acho que o canal tem que chamar o Pina Leila, mano, porque, porra, todo dia tem alguma coisa pra gente falar aqui sobre a Leila. Mas eu queria chamar a atenção de vocês. Eu não ia falar sobre esse assunto não, confesso pra vocês que eu já tinha visto já a entrevista e tudo mais, e eu não ia falar sobre isso. Só que, devido à repercussão que causou, e eu vi até páginas ali de... Sabe essas páginas de Instagram, de fofoca, que não tem nada a ver com futebol? Mano, até essas páginas publicou essa fala da Leila. Mas eu gostaria de chamar a atenção pra vocês pra uma coisa. Eu vejo muita gente, ah, a Leila tá certa, ah, a Leila tá errada, a Leila isso, a Leila aquilo. Mas antes de tudo, vamos escutar o que a Leila falou? Vamos observar o contexto geral das coisas? Então eu vou colocar pra vocês o trecho da entrevista em que ela fala sobre isso, e eu vou colocar pra vocês a maneira como foi veiculada a informação. E vocês vão notar que existe uma diferença na forma como ela fala e na forma como a informação é disseminada nas redes e é conduzida aí por toda a internet. E vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com isso. Bora lá, vou colocar só o áudio, tá? Porque eu não tenho aí os direitos de imagem. Então, bora lá pro áudio do trechinho que ela fala sobre isso. A gente já volta, bora lá rapidinho.
Não, mas posso até contar, por exemplo, departamento médico. Eu não admito que um jogador contratado pelo Palmeiras não esteja apto a jogar imediatamente. É isso. Porque eu Se o via. Neymar quiser vir amanhã, não vem. Não, não vem. Não vem. Não vem. Não. Sabe? Mas um grande jogador, tá? Um grande jogador. Mas ele vai pro Santos. Tá? Não tem problema absolutamente Você está nenhum. convencida que ele vai pro Santos? Não sei, tem que perguntar no Santos, sabe? Não, mas aqui não veria. Então eu quero um jogador, eu quero investir num atleta que venha imediatamente. O técnico decide, você vai entrar amanhã, ele está apto para entrar, sabe? Então aqui o Palmeiras não é departamento médico, eu cuido dos meus jogadores. E também tem com relação à idade, também, tempo de contrato. Então, são algumas premissas que assim que eu entrei como presidente, são premissas básicas, Alicia. Bem, vocês viram aí, né, pessoal? O que ela falou. Agora eu vou colocar aqui pra vocês, vou até aqui um pouco pro lado, ó, porque eu vou colocar aqui. Eu vou colocar pra vocês aqui a forma como essa notícia ela foi veiculada, tá? Como que eles colocaram em destaque essa notícia pelos principais portais aí do Brasil. Olha aí, existe uma diferença no que a Leila fala na entrevista, no contexto, pela forma como a notícia foi divulgada. No sentido interpretativo das coisas, existe uma grande diferença. E é para isso que eu queria chamar a atenção. Quando a Leila fala na entrevista, ela está contextualizando os assuntos. Ela está mostrando o modus operandi da gestão do Palmeiras em relação às escolhas do jogador. A jornalista, usando a sua expertise, a sua sagacidade, de maneira muito inteligente, é o trabalho dela, ela vai lá e pá, joga o Neymar. Só que a Leila não chega e fala assim, Neymar, não, o Palmeiras não é departamento médico. Não, ela contextualiza. Ela fala assim, não, o Neymar não viria. Até porque ele vai pro Santos, né? Assim, pergunta lá no Santos. Ela dá o palpite ali de que ele tem essa negociação acontecendo com o Santos, e tem. E aí ela fala, ó, a gente quer jogadores que chegam e já estejam aptos pra jogar, que já estejam prontos. A gente cuida dos nossos atletas, né? O Palmeiras, ele não é um departamento médico. É um grande jogador. Então a forma como ela fala e a forma como a matéria ela foi vendida são diferentes. Porque quando você olha a chamada da matéria, você fala assim, nossa, a Leila foi extremamente grosseira pra uma dirigente. Porque eu acho grosseiro um dirigente chegar e falar assim, Neymar? Não, a gente não quer Neymar, não. Palmeiras não é departamento médico, não. Isso é extremamente grosseiro. Você tá chamando o cara praticamente de incapaz. Não, a gente não vai querer jogador inválido. A gente não é hospital. Você entendeu? Agora, quando você assiste a matéria completa, a entrevista completa, e você entende o contexto, aí você leva pra um lado diferente. Eu já tinha assistido a entrevista. E aí eu vi lá, né? Ah, Leila Pereira descarta Neymar no Palmeiras em 2025. 2 pontos. O Palmeiras não é departamento médico. Eu olhei e falei assim, caramba, a Leila Pereira falou isso, eu assisti essa entrevista, eu não vi isso. Aí, mano, eu voltei na entrevista, eu assisti de novo, porque eu não lembrava onde tava. Eu assisti de novo porque eu falei assim, meu Deus do céu, eu deixei passar batido uma grosseria dessa, porque seria uma grosseria dessa falar dessa maneira de qualquer jogador, tá? Isso é uma questão social. Não é nenhuma questão relacionada ao futebol. Ah, Neto, mas o Neymar tá lesionado mesmo. Não, eu sei, mas seria grosseiro de um dirigente ele falar dessa forma. Com uma declaração dessas. Como se o Neymar quisesse vir pro Palmeiras. E ela não quisesse porque o Palmeiras não é hospital, não é departamento médico. E aí eu fui lá e assisti de novo, mano. E aí chegou nesse trecho. E aí eu observei que, na verdade, a minha interpretação inicial, quando eu assisti a primeira vez, não estava errada. O que está errado é a forma como alguns veículos da mídia vendeu essa informação para você ir lá e clicar. Ah, Neto, mas isso daí repercutiu negativamente na imprensa internacional e tudo mais. Repercutiu negativamente na imprensa internacional porque talvez eles consumiram apenas o destaque. E não foram atrás da contextualização, da entrevista de fato.
Então, se você olhar a matéria pela manchete, nossa, ela foi grosseira. Ela foi uma postura desnecessária para uma dirigente. Se você assistir a entrevista de forma integral, no seu contexto geral, você vai entender que ela estava falando de um modus operandi do Palmeiras hoje, e a jornalista foi lá e pá, colocou o Neymar de paraquedas na jogada. Ah, Neto, pô, você tá defendendo a Leila? Olha só. Cara, assim, não tô defendendo a Leila, mas também não estou atacando a Leila. Eu estou falando apenas a minha interpretação dos fatos. Apenas para que nós, consumidores de notícia, saibamos também dosar as coisas. Observar, vamos lá, peraí. Deixa eu lá na entrevista. Vamos ver em que contexto isso foi colocado. Vamos ver a forma com que isso foi falado. Tá bom? Galera, vamos lá então. E o Transferban do Corinthians? Fazia tempo que não aparecia matéria sobre o Transferban. A questão é o seguinte, o Corinthians ele tá com uma pendência aí, porque os caras querem comprar o Hugo Souza, né? E aí eles querem comprar o Hugo Souza do Flamengo. Eles têm agora um novo garantidor, um novo financiador, e eles querem pagar a parada à vista. Eu gosto do Corinthians porque com o Corinthians as coisas são assim. Ó, a gente vai pagar à vista. É isso daí. Os caras não economizam. Enquanto o Palmeiras fala de Léo Pelé, enquanto o Palmeiras fala lá do Pulga, enquanto o Palmeiras fala de Lucero, o Corinthians vai em jogadores holandeses, o Corinthians vai em pagamento à vista. O Corinthians não tem problema, dinheiro pros caras não é problema. Só que os caras têm um transferban na FIFA. E aí eles querem resolver essa pendência pra poder negociar com o Flamengo agora que eles têm já um novo financiador e um novo garantidor pra pagar, ó, à vista. Só que tem um pequeno problema nisso. É que eles estão na justiça com um jogador que pede atrasos ali em relação a direitos de imagem, entre outras coisas. Inclusive foi o Balbuena, né? Passou, né? Teve um passado recente aí no Corinthians. Só que o Corinthians já organizou com ele também a situação. Ó, a gente vai te pagar, vamos acertar as parcelas. A forma de pagamento foi acertada. Só tem um problema. O Corinthians não está conseguindo fazer o pagamento da primeira parcela do que foi combinado. E o processo ainda corre. E como o processo e a denúncia ainda corre e existe, a FIFA mantém esse transferban. Agora, o Corinthians queria solucionar essa situação agora, na semana passada. Só que não conseguiram devido a um problema de disponibilidade financeira, de fluxo de caixa. O Corinthians não está conseguindo levantar a grana para pagar uma parte desses 4 milhões. Que não é nem de... Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que não é nem de dólares, tá? 4 milhões de reais. É 4 milhões de reais. E o Corinthians não está conseguindo fazer a efetivação do pagamento da primeira parcela que foi combinada com o jogador. Então eles querem arrumar meios para resolver isso, para poder comprar com o Flamengo o Hugo Souza. Até porque hoje existe esse transferban e por enquanto a coisa tá parada aqui. E por falar em negociações, pessoal, olha isso daqui, ó. O Vasco tá mudando de lado. Isso porque Flamengo, Palmeiras e São Paulo trocou uma ideia com o Pedrinho para trazer o Vasco para a Libra. Lembra da divisão das ligas que a gente tanto falou aqui? Então, o Vasco compõe hoje a Liga Forte. Os caras da Libra se reuniram com o Pedrinho e estão tentando puxar o Vasco para a Libra. E o Pedrinho aceitou. Só que tem um problema, você precisa de aprovação de conselho para fazer isso. Porém, já existe essa movimentação inicial e é bem provável que o Vasco vá para a Libra. Neto, quais que são as vantagens hoje de estar na Libra? A vantagem de estar ao lado de clubes que alavanca uma quantidade de jogos muito significativa, principalmente em questão ali de telespectadores em tempo real. Você tem o Flamengo, que tem uma torcida enorme, você tem o São Paulo e você tem o Palmeiras, né, que junto aí compõem os top 4 clubes com maiores torcidas do Brasil. E isso vai favorecer na venda desses direitos e na diluição também geral
das equipes que compõem a Libra. Com isso, o Vasco pode aumentar a sua arrecadação. Tá certo que do lado da Liga Forte você tem o Corinthians, que tá compondo lá. Mas o Corinthians é apenas uma equipe desse top 4. As outras 3 equipes estão na Libra. Então o somatório de tudo isso traz um volume, um montante maior para a Libra. Hoje a principal vantagem que a gente pode citar em relação dessa troca, né, da Liga Forte de Futebol para a Libra. Porém, tem essa questão aí de conselho, que vai ter votação, vai passar por essa parte burocrática, que o Vasco tem que convencer todo mundo a partir ali para a Libra. Bastante notícia hoje, hein? Agora emendamos. E ó, Jorge Jesus surge de novo no Flamengo. O nome Jorge Jesus, que querendo ou não, toda temporada acaba tomando aí as redes sociais, acaba sempre sendo um questionamento, né? A volta de Jorge Jesus, retorno de Jorge Jesus. Aí quando as coisas esfriam mais, o Jorge Jesus vai lá e parabeniza, posta alguma coisa nas redes sociais, lembrando a época ali do Flamengo. E isso acaba fazendo com que os torcedores se sintam realmente, novamente, esperançosos para esse retorno. E o BAP, que é um dos candidatos à presidência, inclusive, pessoal, o BAP, eu não sei exatamente em que pé que tá a eleição do Flamengo, tá? Na verdade, pra ser sincero com vocês, ultimamente eu não tô nem sabendo a do Palmeiras. A do Palmeiras, assim, a lei ela tá bem encaminhada, né? Mas existe uma preocupação ali dos caras. Mas enfim, eu não sei como que tá exatamente o cenário político ali dentro dos bastidores do Flamengo, quem tá mais forte, quem tá mais fraco. Mas eu estava vendo a chapa do BAP, ela está composta de nomes muito técnicos, né? Muito técnicos. Nomes ali muito fortes mesmo dentro do cenário nacional, dentro da conjuntura nacional, tanto do futebol como também da economia, do marketing, da publicidade, enfim, do empresariado de maneira geral. Então realmente uma chapa, foi a do BAP que eu vi, né? Foi a do BAP. Muito bem construída. E aí, o Luiz Eduardo Batista, né, que é o BAP, ele tem conversado com o Jorge Jesus. A informação é lá do Coluna do Fla. Tem esse desejo do retorno do Jorge Jesus pro Flamengo, se eventualmente ele assumir a presidência. A gente não sabe se isso é uma promessa de campanha, porque ele conhece o nome Jorge Jesus, ele é querido para os torcedores do Flamengo. Então, momento da campanha é aquilo que promete-se tudo. Ele diz que tem conversado, sim, com o Jorge Jesus, intenção de contratar novamente o técnico português. O problema seria o seguinte: hoje o Jorge Jesus ele tá lá no Al Hilal, da Arábia Saudita. Inclusive, hoje é ele quem dá as cartas lá. Ele tem autonomia dentro da equipe. Ele tem trazido uma equipe vitoriosa. Essa questão do Neymar, por exemplo, ele já disse que ele não tem planos para trabalhar com o Neymar no ano que vem. E aí a diretoria, observando os números, catou. É por isso que tá tendo essa questão ali da rescisão amigável de contrato do Neymar com o Al Hilal. Então o Jorge Jesus ele tá com autonomia, ele tá com moral lá dentro, porque ele tem trazido resultados positivos, ele tem alcançado números ali de invencibilidade históricos. Então assim, a gente sabe que ganhando o dinheiro que ele ganha, a autonomia que ele tem, a moral que ele tem lá, talvez ele não vai sair tão cedo de lá. Então a intenção do BAP é trazer o Jorge Jesus em uma temporada posterior, em uma temporada à frente. O salário do Jorge Jesus hoje, ele é de 6,1 milhões de reais por mês. Hoje no Brasil, o técnico que mais ganha é o Abel Ferreira. Ganha quase 3 milhões. Então assim, o salário do Jorge Jesus hoje é irreal para a realidade brasileira. Então o Jorge Jesus tinha que aceitar uma descida salarial. Porém, lá com a galera, né, os árabes, é o seguinte: se você começar a apresentar um resultado que não passa muita confiança, os caras eles não compram muito a sua ideia. Eles já te dispensam. Então lá é o seguinte, eles investem muito, mas também eles dispensam rapidinho. Aí vai depender do futuro do Jorge Jesus lá e também das ambições pessoais dele. Do que ele quer. O torcedor do Flamengo aí deve sonhar com o retorno do Jorge Jesus.
E aí o BAP agora ele tá comprando essa ideia e tá mostrando que ele pode fazer isso. É uma questão de tempo, né? Tem que esperar a decisão das eleições, tem que esperar ver como que as coisas se desenrolam lá, se desenrola aqui, para tentar chegar nesse denominador comum com o técnico português e repatriá-lo, como é o grande sonho aí de muitos e muitos flamenguistas. Tá bom? Galera, coloca nas opiniões aí o que vocês acham. Falamos de bastante coisa hoje, né? O que vocês acham sobre isso? Tamo junto, valeu, falou, até mais.